A gente sabe hoje que os carros atuais, né, se você acelera tudo que dá, ele superaquece e perde aderência. Não é que ele acaba, mas ele perde aderência pela temperatura. E aí que falam que a McLaren, que está todo esse rumor aí da McLaren agora, que de alguma forma estão esfriando, né, os pneus. Esfriando não esquentando muito, né, os pneus traseiros, porque é onde você tem lá os 1000 cavalos, que é o que sobreaquece mais, superaquece mais. Então você conseguindo manter a temperatura dele mais ideal, você, né, consegue mais aderência por mais tempo na corrida. Principalmente em ritmo de corrida, que é onde a McLaren vem, né, mostrando, e em dias quentes também. Felipe, tentando entrar agora na cabeça do Verstappen, porque a gente está falando que, e eu gostei do que você falou na primeira resposta, se o Verstappen sai da Red Bull, a Red Bull vira uma equipe média, e eu concordo, ele é o cara do grid. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque eu vou fazer uma pergunta que dá a entender como se ele não tivesse oportunidades. O Verstappen tinha que levantar a mão, alguém vai querer, ele é o cara do grid, entrando agora no que é o pico de performance da vida dele. Ele ainda não chegou no que a gente espera ser o pico, que é 28 a 30 anos e tudo mais. Isso varia, obviamente. Mas, ao mesmo tempo, as outras equipes boas ou têm uma boa dupla, ou elas são uma grande interrogação. Então vamos lá. A gente tem a Mercedes. O Russell faz um belo trabalho. Sim. E o Kimi tá chegando de um jeito que você fala, pô, esse moleque aqui é bruto. Mas tudo bem, se o Verstappen levantar a mão, alguma coceira lá poderia dar. Sim. A McLaren tá com o melhor carro do grid. Com um Piastri que tá despontando com esse perfil Verstappen, e com o Norris que se tá apanhando aqui e ali, é um ótimo piloto. E que mesmo que fique para trás do Piastri, não é uma troca simples de você falar, tira o Norris, bota aí Verstappen e Piastri pra gente ver o que vai dar. É o tipo de dor de cabeça que se você puder evitar, você evita. Exato. E tem a Ferrari, que é a Ferrari, óbvio que é a Ferrari, mas que o seu Verstappen olhar e pensar, nossa, aqui na Red Bull não tá fácil, ele olha pra Ferrari e fala, ali também não tá fácil. Sim. Como é que você acha que o Verstappen olha para esse tabuleiro se ele tiver a insatisfação com a Red Bull de olhar e não necessariamente achar o caminho de onde parece mais fácil para ele? Não é fácil, é bem o que você falou, né? Assim, né? É difícil, né? Daí você tem uma Aston Martin correndo por detrás, também é uma aposta difícil. Né? O Newey chegou, mas onde chegou, ela tá? Com o motor. Tudo bem, motor Honda. Eu acho que às vezes eles têm muitas informações privilegiadas. Sim. Né? Assim, então, por exemplo, se o Verstappen sair para o ano que vem, é porque provavelmente ele sabe que provavelmente o motor deles não está indo bem. Sempre fofoca, né? Então, a promessa não está muito boa. Falou, você vai chegar, esquece que o motor não vai estar legal. Ou que de repente o Aston, né, o Newey fala, pode vir porque aqui dá jogo. Aqui vai dar jogo. Então acho que tem muito que a gente não vai ter essas informações. Sim. Eu acho que ele vai para algum lugar que, né? Mas dessas que você falou, é isso aí, né? Eu acho que precisaria ver uma Ferrari, que se o Hamilton não for, precisa ver, eu me colocando no lugar do Hamilton, eu esperaria mais um ano, por mais que a gente vê que ele está muito insatisfeito, tá na cara dele, né? O brilho dele apagou, né? Assim, não vejo o Hamilton mais, né? Ele começou o ano tudo bem, animado, Ferrari, mas depois de poucas entrevistas, acho que tá, né? Dá para ver na cara que ele não é o cara mais animado do mundo. E apesar, né, de ter feito tudo, e obviamente para mim quando você está nessa animação, você cai o rendimento junto. Mas você vendo que vai mudar no ano que vem, seria, no meu ponto de vista, eu arriscaria, por mais que falar, não quero, ele não precisa disso, o Hamilton se falar, deu, né, assim. Mas desde que entrou esse carro, efeito solo, tanto na Mercedes quanto, né, agora na Ferrari, ele não casou com o estilo dele, né, não tá legal. Então, agora uma mudança tão grande ano que vem, vai que a Ferrari acha, né, o pulo do gato, vai que a Ferrari, né, então eu insistiria mais um ano, né, e não tem que mexer, aí acabou, né, mas porque talvez seria um ponto, eu pensando até como uma Ferrari, né, já tentamos de tudo, tentamos o Hamilton, agora sobrou o Verstappen, vamos por ele também, né, assim, tem dinheiro, tem tudo para... E agora, para as outras duas, Mercedes e... A McLaren eu acho muito difícil, né, assim, eles mexerem, e se a gente for pegar o histórico, né, assim, desde a época de Ferrari, quando estava Rubinho, quando você tem uma equipe, né, Bottas, que você tem um cara ganhando, a equipe ganhando e um segundo piloto acompanhando e o clima tá tudo bem, e a equipe tá bem, é difícil eles trocarem o segundo piloto, né, assim,
Porque, querendo ou não, os objetivos estão sendo cumpridos. Tá tudo certo, né? Estamos ganhando, tá? Não tá tendo problema, então não vou mexer pra quê, né? Então, a não ser que mude alguma coisa do meio do ano pra frente, o Norris começa a fazer muita besteira. Então, ao mesmo tempo, eu acho que assim, o Verstappen não tem por que ter pressa, né? Acho que ele vai tentar segurar. A Mercedes também, né? O que falo é isso, que a Mercedes vai segurar ao máximo, porque também o Russell vai para onde? Então, né? e aí, desculpa entrar, eu ouvindo você, me vinha pegando a linha do tempo das equipes e dos pilotos, onde que eu acho que é o lugar mais fácil, eu não tô falando que eu faria isso, sim. Mas se o Verstappen realmente decidisse, olha gente, tô no mercado, eu acho que o cara que tinha mais que tremer assim, é o Russell. Porque se ele é muito bom, e o Kimi já nasceu bem, só que o Kimi tem tempo. O Kimi, se a Mercedes olhar e falar, pô, o Kimi, se for 4 anos, 5 anos, tá tudo bem, tem tempo. E o Russell, embora muito bom, se você achar que vai ter um carro bom para sacrificá-lo para ter o Verstappen, me parece ser a posição das linhas do tempo mais complicado, né? Eu acho que é o bumbum mais a prêmio é o dele, né? Eu acho. E ao mesmo tempo é um cara muito bom, o Russell. Muito, então, muito. assim, não vai faltar, tudo bem, talvez troca. Talvez ele vai pra Red Bull. Né? Sim. Saiu ele de um lado e de repente a Red Bull vai falar, bom, então manda ele pra cá, né? Que é um cara muito bom. E agora eu torço muito para chegar esse momento de ver um Verstappen junto com ou um Norris, ou um Piastri, ou um Russell, ou um Antonelli, Leclerc, ou que seja, né? Porque é sempre assim, o Pérez, né? Como é que vai ser ele numa outra equipe? Né? Porque às vezes na Red Bull ele já sabe o esquema, o carro, o pessoal entende como ele gosta do carro, esse carro que todo mundo fala que é agressivo, mas como vai ser ele junto numa outra equipe? Seria muito bacana. Tipo Alonso e Hamilton, né? Com Fisichella e com o Trulli era uma coisa. Vamos andar com o Hamilton. Exatamente. Então, assim, acho que o dia que isso acontecer vai ser muito legal. Perfeito. E a gente vai falar agora sobre a Red Bull, no caso, né? Como que ficaria a Red Bull, que você falou que seria uma equipe mediana, mas que piloto poderia ser, assim, amanhã é anunciado, sei lá, Verstappen sai da Red Bull em 2026, que piloto poderia, de alguma maneira, evitar que a Red Bull chegasse à quinta equipe do campeonato? Há esse piloto ou não? Vai ter que, de alguma maneira, remar desde o início, revisar talvez aí também a academia de pilotos, porque também eu acho que tem que ser uma discussão, mas você acha que de alguma maneira existe esse substituto do Verstappen para essa queda não acontecer? Ou pelo menos que ela não seja tão vertiginosa? Eu acho que talvez é isso aí, né? Se um Russell da vida, né? Se ele troca com um piloto, porque para onde ele entrar, ele vai tirar um cara bom. Né? A não ser que for para Aston Martin, porque a Aston Martin, não desmerecendo o Alonso de jeito nenhum, mas o Alonso está para aposentar e não acredito que ele saia de lá para ir lugar nenhum. Nem o Stroll. E o Stroll também não. Cá entre nós não vai ser o cara, né? Então, mas seria legal uma dupla Alonso e Verstappen. Seria legal, mas acho que em época diferente, eu acho que o Verstappen vai dar uma surra no Alonso, não desmerecer, de novo, não desmerecendo, claro. pelo o que está acontecendo agora com o Leclerc e Hamilton. Para mim não é é a verdade que a gente sempre falou, imaginou, tomara que ela vira, estou torcendo muito pro Hamilton virar, mas você não está pegando dois caras no mesmo auge, né? Na mesma época, né? O próprio Leclerc fez isso com o Vettel, né? Em uma situação até mais difícil, né? Que ele chegou na Ferrari e o outro já estava lá e ele conseguiu, né, inverter. Então, mas eu acho que talvez um Russell vindo para uma Red Bull, né? Mas eu acho que a equipe... O problema só é que a equipe está perdendo muita gente, né? Tem isso também. Está desmantelando, né? Então, assim, eu sinceramente, eu não... É isso. Assim, eu não duvido que para frente venda e, sabe, se começar a desmantelar muito, acaba a era Red Bull, sabe? No sentido de... Porque perdeu o chefe lá de cima, aquele cara que gostava e organizava. Será que eles vão conseguir repor, né, tudo isso aí? Quando você perde o cara principal, né, você viu, o cara morreu, já começou briga, né, de ego entre os dois abaixo ali, Horner e o Marco. Né, agora falam, pô, se sair um tá mais colado com o Verstappen, agora tem um rumor que o outro sai, mas abaixo deles está saindo a galera, né, assim, já está saindo.